Meus irmãos, a paz do Senhor, hoje nós vamos gravar o terceiro vídeo da nossa série e hoje nós vamos falar sobre o segundo pilar do cristianismo, que é a comunhão. O termo ou a palavra comunhão, conforme nós vimos aqui em Atos 2:42, aparece pela primeira vez nas páginas do Novo Testamento com esse sentido, desde que houve aí a Septuaginta, que foi a tradução da Bíblia do hebraico para o grego. Portanto, a palavra comunhão, especificamente aqui no Atos 2:42, vai falar sobre diversos significados e sentidos da palavra, porque se trata de um termo que está no grego. E no original grego, essa palavra comunhão significa koinonia. E quando nós falamos de koinonia, nós vamos falar aí de uma palavra muito rica, muito abrangente, cheia de conteúdos e significados espiritual para a vida do cristão. Portanto, nós vamos resumidamente falar sobre cada elementos que compõem o termo koinonia, que vem aí da palavra comunhão. Primeiro, a palavra koinonia significa, antes de mais nada, participação. E quando se trata de participação nesse sentido, não se refere simplesmente de alguém estar em um determinado grupo ou de determinadas pessoas estarem em um determinado segmento. Não, quando falamos de participação nesse sentido aqui, nós nos referimos aí uma parte que é uma parte integrante, né? É uma parte que está ativa, é uma parte que está compartilhando os mesmos ideais, como no caso aqui, os novos convertidos, eles compartilhavam dos mesmos ideais apostólicos. Não se trata de um grupo rival, de um grupo que está ali simplesmente trabalhando entre si. Muito pelo contrário, se trata de uma participação com um todo, de todo o corpo ao qual eles estão envolvidos. Portanto, essa palavra comunhão, de mais nada, significa participação. Todos compartilhavam, todos tinham ali e faziam ali algo que era produtivo, que servia para somar, que servia para o crescimento da igreja do Senhor Jesus. É por isso que a igreja primitiva, ela caía na graça de todo o povo, porque ali não havia um grupo independente entre eles. Todos estavam unidos, né? Num só propósito, numa só fé, numa só comunhão, compartilhavam os mesmos ideais, e isso contribuiu muito para o crescimento da igreja. O segundo elemento da palavra koinonia significa integração. Essa integração acontecia de forma muito dinâmica no meio da igreja primitiva, entre os irmãos novos convertidos, porque eles não somente estavam ali por estar, não era um grupo neutro dentro da igreja, por assim dizer, não. Todos estavam envolvidos dinamicamente, cada um fazendo a sua parte, cada um ocupando ali o seu lugar de maneira ativa. Todos eram produtivos, todos davam frutos, todos estavam expressando de forma viva e eficaz os seus compromissos, né? O seu lugar privilegiado na obra do Senhor, nosso Deus. O terceiro elemento da palavra koinonia significa também integração. Ao mesmo tempo que eles estavam entregados, eles também estavam
integrados, né? Ou seja, eles eram ali como um todo, havia uma harmonia, né? Algo que estava ali acontecendo de forma ativa. Ninguém era melhor do que ninguém, ninguém dizia eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de João, eu sou de Tiago, não. Ninguém fazia nada para agradar a si mesmo. Todos se preocupavam com o bem-estar e com o bem comum dos demais componentes que faziam parte ali do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito lindo, muito importante. E o quarto elemento da palavra koinonia, por assim dizer, fala de união, né? Essa união, a Bíblia vai dizer ali que era como uma só alma entre eles, né? Eles estavam juntos nas orações, na comunhão, no partir do pão, nas orações, no templo, aonde estavam os apóstolos, eles estavam juntos. Isso fala de união, aonde não havia espaço, né, para divisão, para traição, não havia espaço ali para pelejas, porfias, rivalidades. Havia uma harmonia perfeita entre eles, aonde, como eu já falei na participação, todos eles contribuíam para o bom andamento da obra de Deus, para o crescimento da obra do Senhor, para a edificação da Igreja de Cristo. Portanto, essa união era algo inédito no meio da Igreja do Senhor. O quinto elemento da palavra koinonia fala de convívio. Isso é muito lindo, muito importante e muito relevante para todos nós, né? A convivência comunitária, a convivência da igreja, foi que despertou a curiosidade da sociedade à sua volta, de tal forma que eles caíam na graça do povo, porque era um convívio ali sem nenhuma, vamos dizer assim, sem nenhum empecilho, sem nenhum obstáculo. Será que aqueles irmãos não tinham problemas, não tinham ideias diferentes, conceitos diferentes, pontos de vista diferentes? Claro que sim, eles não eram perfeitos, porém, o convívio entre eles era algo que era produzido não pelos seus méritos, não porque eles eram bonzinhos ou bonzinhos, mas porque o Espírito de Deus é que produzia dentro deles esta união, esta comunhão, esta participação, este convívio, que cada um estava ali. A Bíblia diz que não havia nenhum necessitado entre eles, porque todos se importavam uns com os outros. O sexto elemento da palavra koinonia se trata de comunicação. A palavra comunicação, ela é tão importante, principalmente para os nossos dias, não somente na igreja, mas no trabalho, no lar, aonde existe aglomeração de pessoas ou aonde existe um determinado segmento, seja ele religioso ou não, a comunicação ela é muito importante. O diálogo ele é muito importante. É a arte de você aprender ouvindo e também é o meio mais fácil de você resolver os problemas, as diferenças, a comunicação. Só que quando a palavra comunicação aparece aqui no termo koinonia, quer dizer também ajuda, né? Fala de filantropia, fala de ajudar os necessitados, comunicar aos necessitados, né, aquilo que eles estão precisando, aquilo que eles estão necessitando. Então, era isso que caracterizou, ou foi isso, né, que caracterizou a comunhão da igreja primitiva, dos nossos irmãos. Que nós possamos refletir sobre essa palavra comunhão, como que ela é tão cheia de significado e de sentidos, de conteúdos espirituais, éticos, doutrinários para a igreja da última hora. Que nós possamos vivenciar essa comunhão tal como
os nossos irmãos primitivos. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.